Bom dia. Nós iniciamos a 10ª aula do nosso curso, onde nós vamos falar dos economistas da escola keynesiana, depois que Keynes procurou mostrar suas ideias no seu livro clássico sobre a teoria geral, as contribuições de Keynes ficaram muito populares. E, basicamente, por 30 anos depois da Segunda Guerra Mundial, nas décadas de 40, 50 e 60, até o início da década de 70, as ideias de Keynes tiveram preponderância muito grande e ele ficou muito influente tanto na academia quanto nos governos, e assim passou-se esses 30 anos com tanto a academia investigando como encaixar as ideias de Keynes dentro de uma estrutura teórica que tínhamos até então, como os governos passaram a utilizar todo aquele instrumental para praticar políticas fiscal e monetária. A ideia de Keynes era o quê? Se a gente tem a demanda agregada Y igual ao produto, então, quando a gente chegar em equilíbrio, a demanda agregada igual ao produto vai ser o consumo das famílias, o investimento, que seria o consumo das empresas, mais os gastos do governo, que é o consumo dos governos, tem que se igualar ao produto da economia. Então, o lado da demanda se igualando ao lado da oferta, e aí, se numa recessão o consumo das famílias está caindo e o investimento das empresas está caindo, o governo tem a função preponderante de aumentar os seus gastos de forma a gerar um estímulo ao produto, ao lado da oferta. Então, basicamente, durante esses 30 anos, os governos praticaram essas políticas fiscal e monetária de estímulo, mais fiscal, né, a gasto do governo, política fiscal, de estímulo à economia, com o objetivo de combater as recessões e tentar fazer com que a economia ficasse estável. Então, foram 30 anos de grande sucesso das políticas keynesianas, com enorme influência sobre todo o espectro tanto da academia quanto dos governos. Entretanto, quando Keynes desenvolveu suas ideias no seu livro clássico da teoria geral, os economistas já tinham dado várias contribuições utilizando a linguagem matemática na economia, e dois economistas, o John Hicks e o Alvin Hansen, começaram a pensar que seria importante traduzir essas ideias em um modelo. Com isso, eles criaram esse modelo, chamado modelo ISLM. O próprio Keynes procurava enfatizar mais o aspecto do mercado de bens e serviços, que é do que trata o modelo IS. O modelo IS trata do equilíbrio do mercado de bens e serviços, mas também Keynes falava da importância do modelo LM, que é o equilíbrio do mercado monetário. Então, John Hicks e Alvin Hansen criaram o modelo ISLM baseado nas ideias de Keynes, e a ideia básica é o quê? O modelo ISLM, ele gera o modelo da teoria da demanda agregada. A ideia básica era o quê? De acordo com Hicks, os consumidores maximizam utilidades e eles se deparam com uma restrição, que é a sua renda. A sua renda é uma restrição intertemporal, ou seja, eu posso me endividar hoje, mas amanhã, tendo uma renda maior, eu posso aumentar o meu consumo. E a curva de demanda é obtida através de um processo de maximização das utilidades individuais, né? Como é que a gente obtém essa curva de demanda? Basicamente, a gente obtém da seguinte forma. Com licença.
Bem, de acordo com o Hicks e o Hansen, essa curva de demanda, ela é uma curva que vai ser derivada. A gente tem aqui a poupança, onde a poupança ela é positivamente inclinada com relação à renda, e aqui essa linha de 45 graus é a linha que equilibra o investimento, né? O investimento com relação à poupança. As empresas vão pegar esses recursos que estão sendo poupados e vão investir, só que as empresas vão olhar para a taxa de juros. O investimento vai ser tanto maior quanto menor for a taxa de juros, e a taxa de juros subir muito, as empresas se deparam com essa poupança, mas investirão menos. E, por último, assim a gente deriva a curva IS, que é uma curva negativamente inclinada, ou seja, a curva IS é uma curva onde a relação entre renda da economia no eixo horizontal e taxa de juros no eixo vertical é uma curva negativamente inclinada. Por quê? É uma curva que pega essa poupança da sociedade e essa poupança vai ser investida, por isso que tem esse nome. I de investimento, S de poupança em inglês, savings, então a curva IS vai ser uma curva que vai ter essa declividade. Basicamente, com relação a essa curva, ela vai construir a demanda agregada também é uma curva negativamente inclinada, onde os consumidores farão aquele tipo de escolha intertemporal que eles imaginam que vai maximizar a sua utilidade, ou seja, levando a dois efeitos, o efeito renda e o efeito substituição. Eles vão procurar maximizar a sua utilidade quando os preços se modificarem. Eles vão trocar suas escolhas de forma a consumir mais e ter um nível de utilidade superior. Bem, como é que, junto com o Alvin Hansen, o John Hicks criou essa curva? Primeiro, a gente apresentou a curva IS, né, que é uma curva que mostra essa igualdade do mercado de bens. O que é que significa essa curva IS? Qualquer ponto ao longo dessa curva IS, o mercado de bens está perfeitamente equilibrado. Aqui, nesse nível de poupança, com relação a esse nível de renda, isso equivale esse nível de investimento que é determinado por esse nível de taxa de juros. Então, essa taxa de juros, combinado com essa renda, vai me dar esse par ordenado em cima dessa curva IS. Então, essa curva IS é uma quantidade infinita de pares ordenados que vão combinar a taxa de juros com renda da economia, que vão gerar o equilíbrio no mercado de bens. Certo? Entretanto, como modelo IS é o equilíbrio do mercado de bens, eu tenho um modelo LM, que é o equilíbrio do mercado monetário. O que é o equilíbrio do mercado monetário? A oferta de moeda é igual a demanda por moeda, ou seja, a oferta de moeda é igual a isso que eu chamo de E, mais uma função direta do produto ou renda da economia Y, mais uma função inversa da taxa de juros. Basicamente, o que é que isso me diz? Isso me diz que quando as pessoas têm uma renda maior, elas demandam mais moeda. Mas quando a taxa de juros é maior, elas demandam menos moeda. A relação entre taxa de juros e demanda por moeda é negativa, a relação entre renda e demanda por moeda é positiva. Certo? Aqui em cima a gente vê uma relação entre taxa de juros e investimento na economia negativa. Por isso que a demanda por investimento é negativamente inclinada. Certo? A relação entre consumo e renda é positiva. A função consumo é positivamente inclinada. Portanto, essa curva IS representa o equilíbrio no mercado de bens, a curva LM representa o equilíbrio no mercado monetário.
Como é que eu tenho o equilíbrio do mercado monetário? Dessa forma. Assim. Ou seja, aqui eu tenho a demanda por moeda, aqui eu tenho as pessoas vão demandar moeda para consumir, né? Então, demanda por transação. Aqui, relação entre demanda por transação e demanda por especulação é negativa, ou seja, quanto mais alta for a taxa de juros, mais eu vou demandar moeda para especulação. Quanto mais baixa for a taxa de juros, mais eu vou demandar moeda para transação. Quando eu derivo dessa demanda por moeda de transação e essa demanda por moeda por especulação, quando eu derivo uma curva, eu consigo achar a curva LM, que é uma curva que me mostra no eixo horizontal o mercado. No eixo horizontal é a renda e no eixo vertical é a taxa de juros. Isso significa o quê? Quanto maior é a taxa de juros, maior será a renda, porque as pessoas terão um equilíbrio no mercado monetário, onde esse par ordenado de taxa de juros e renda é positivamente inclinado. LM, portanto, é uma curva positivamente inclinada, onde esse par ordenado de taxa de juros e renda crescem junto, ou então, quando a taxa de juros cai, a renda também cai junto. A ideia básica é que cada ponto ao longo dessa curva LM é um ponto que equilibra o mercado monetário, ou seja, a demanda por moeda vai ser igual à oferta de moeda. Muito bem. Se eu tenho ao longo da curva LM infinitos pontos onde os mercados monetários se equilibram, e ao longo da curva IS, infinitos pontos onde o mercado de bens se equilibra, então eu tenho como resultado o quê? Só haverá um único ponto onde eu tenho um equilíbrio simultâneo entre o mercado de bens e o mercado de serviços. Esse ponto a gente chama de o ponto de equilíbrio do modelo ISLM. Certo? Muito bem. Então, o Alvin Hansen e o John Hicks conseguem demonstrar esse equilíbrio derivando das ideias do Keynes, e esse modelo ISLM vai dizer que tipo de políticas devem ser praticadas. Ou seja, as políticas fiscais vão deslocar a curva IS, gerando um novo equilíbrio. As políticas monetárias vão deslocar a curva LM, gerando um novo equilíbrio. E aí, na década de 50, surge uma escola chamada Escola Monetarista, que vai criticar essa estrutura do modelo ISLM, mas vai utilizá-la mostrando que políticas monetárias são mais eficientes do que políticas fiscais. A ideia básica dessa escola monetarista é dizer que esse encontro da curva IS com a curva LM se dá numa área que eles chamam de área clássica ou área neoclássica, onde a curva LM é quase vertical. Então, nesse momento, as políticas monetárias são mais eficientes do que as políticas fiscais e seriam essas que deveriam ser praticadas. Por outro lado, economistas keynesianos dizem que o encontro da curva IS com a curva LM pode se dar numa parte onde a curva LM é quase horizontal, que é a chamada parte da armadilha da liquidez, ou área keynesiana. E nessa área, portanto, a política mais eficiente é uma política fiscal. Então, monetaristas e keynesianos vão debater bastante ao longo das décadas de 50 e 60, onde fica, no modelo SLM, o encontro dessas duas curvas e, portanto, qual tipo de política é a mais eficiente, a política fiscal ou a política monetária. Alvin Hansen também trabalhou com a questão que intrigava vários economistas, como o próprio Keynes ou o Simon Kuznets, que é a ideia da estagnação secular, ou seja, a ideia de que
o retorno do capital ia chegar num momento que ia ser tão baixo que não haveria estímulo ao investimento em novas máquinas e equipamentos, ou seja, novo estímulo ao capital e, portanto, a economia tenderia a uma estagnação. Hansen seguiu Keynes dizendo que a forma de prevenir essa possibilidade de uma estagnação secular seria o governo passar a gastar mais. Dessa forma, o aumento do gasto do governo ia gerar um deslocamento da curva IS, gerando aquilo que é conhecido na literatura como crowding out, o efeito deslocamento, fazendo com que a economia crescesse, a taxa de juros também crescesse e o retorno ao capital aumentasse de forma a evitar uma estagnação secular. Muito bem. A estrutura da ISLM, criada por John Hicks e Alvin Hansen, se tornou, portanto, extremamente popular nessas décadas depois da Segunda Guerra Mundial, décadas de 50, 60, até a década de 70, e foi também uma época onde um economista que estudou na Universidade de Harvard, mas foi contratado como economista no MIT, uma universidade também próxima a Harvard, na mesma região dos Estados Unidos, que é o economista Paul Samuelson. O Paul Samuelson, ele foi responsável por criar um dos livros mais influentes para o estudo de economia, que é o seu livro The Foundations of Economic Analysis, que ele escreveu em 1947, e em 1948 ele escreveu Economics, e esse fundamento da análise econômica, ele acaba sendo, durante décadas, como o livro que mais influenciou, junto com Economics, a formação de economistas no mundo inteiro. E a grande contribuição do Paul Samuelson é de fazer aquilo que o Hicks e o Hansen já tinham feito, que é usar uma linguagem matemática para tentar traduzir os conceitos de microeconomia e de macroeconomia para que os economistas passassem a pensar em termos de linguagem matemática e pensar em economia como uma linguagem científica. Então, o Samuelson pega essa criação que é muito utilizada pelo Hicks e o Hansen, da igualdade entre a oferta e a demanda agregadas, o produto da economia igual à demanda agregada, C mais I mais G, mas o Samuelson adiciona o mercado externo, ou seja, X exportações e M importações. Com isso, a função consumo é dessa forma, ele escreve uma função de orçamento público, que a arrecadação do governo é um tipo de arrecadação autônoma, mais uma arrecadação que cresce junto com a renda. Assim, a função consumo fica sob essa forma, levando em consideração essas características da arrecadação do governo. E aí, investimento também vai ter o componente autônomo, como componente que depende da renda. Veja bem que essa função investimento é um pouco diferente dessa, né? O que é que essa função investimento está me dizendo? A função autônoma é C, e a outra função é função decrescente da taxa de juros. Aqui, no modelo do Paul Samuelson, ele está pondo investimento como função da renda. Gastos do governo são exógenos, ou seja, o governo tem a liberdade de gastar sem se preocupar com a arrecadação. Exportações também. Existem as exportações autônomas, é como se as exportações dependem mais de questões exógenas, ou seja, questões que dizem respeito ao resto do mundo e não ao país. E as importações, existe uma importação autônoma e uma importação que depende da renda também. Então, essas funções, investimento, consumo do governo, ou seja, gasto do governo, exportações e importações, possuem todas variáveis autônomas, I0, G0, X0 e M0. Só que a função investimento e importação também tem um componente de renda nacional, né? Importações como função da renda nacional, investimento como função da renda nacional, certo? ZY e MY. E aí,
O que acontece quando a renda cresce? Quando a renda cresce, esse termo ZY é chamado de acelerador por Samuelson. O que é o acelerador? Quando a renda cresce, isso vai estimular o aumento do investimento. E o aumento do investimento, por sua vez, gera aumento do crescimento econômico, ou seja, cria um ciclo virtuoso na economia. Né? Com isso, o equilíbrio da economia faz com que todas essas variáveis sejam postas numa equação aqui, y igual a c mais i mais g mais x menos m, só que troca por tudo isso e põe y para o lado esquerdo. Quando y para o lado esquerdo, a gente vai ver uma coisa que a gente já viu quando a gente investigou Keynes, que era o quê? Do lado direito da equação, a gente tem dois termos. Um sobre 1 menos b, que soma bt mais m menos e. O que é isso? Isso a gente chama de multiplicador. E isso aqui, A menos BT0 mais I0 mais G0 mais X0 menos M0, é o que a gente chama de gasto autônomo. Então, o primeiro termo é o multiplicador complexo dos gastos autônomos, o segundo termo são os gastos autônomos. Certo? Então, o que é que eu tenho no multiplicador complexo do gasto autônomo? Eu tenho primeiro B, o que é B? Propensão marginal do consumir. Aqui, de novo, B, né? Propensão marginal do consumir. T seria uma propensão do governo a cobrar impostos, ou seja, propensão marginal a taxar. M, propensão marginal a importar. E Z, propensão marginal a investir. E nos gastos autônomos, eu tenho A, que seria o quê? Consumo autônomo. B, já falei, né? Propensão marginal a consumir. T0 seria impostos autônomos. O que seria impostos autônomos? Diferente, né? Estranho o termo de impostos autônomos. Impostos autônomos seria aqueles impostos que o governo vai cobrar sem olhar para a renda das pessoas. Ou seja, impostos que o governo cobra que não vão se alterar quando a renda se altera, certo? Investimento autônomo é um investimento que a empresa faz sem olhar para a renda. Gastos autônomos, os gastos do governo são autônomos, ou seja, ele não se preocupa com a arrecadação na hora de gastar. Exportações autônomas, o resto do mundo consome do nosso país sem olhar o que está acontecendo com a renda do nosso país, né? Então, as empresas do nosso país exportam para o exterior, independente do que acontecer com a renda do nosso país. E importação autônoma também, aquela parcela da importação que não depende da renda, certo? Então, para o Samuelson, o equilíbrio é atingido quando a gente tem esse multiplicador complexo dos gastos e os gastos autônomos, certo? Esse é o resultado final. É interessante notar que, com exportação e importação, esses aspectos acabam alterando um pouco a noção do modelo do multiplicador keynesiano que a gente tinha anteriormente, né? Muito bem. Além disso, além de modificar, falando de acelerador de Samuelson e criando o multiplicador complexo de Samuelson, que outras contribuições o Paul Samuelson deu para essa visão da economia, que é a visão keynesiana. Quando as ideias de Keynes passaram a ser preponderantes na economia, nas décadas de 40 e 50, um economista da Nova Zelândia, chamado Alva Phillips, ele saiu da Nova Zelândia, foi para a Inglaterra e pegou os dados unificados da economia de Inglaterra e País de Gales e pôs numa tabela. Numa tabela não, num gráfico. Ele pôs esses dados num gráfico e nesse gráfico ele fez o seguinte. Ele pôs no local o aumento dos preços
dos preços não, a mudança dos salários que os trabalhadores da Inglaterra e do País de Gales sofreram entre o ano de 1861 e 1957. Então, portanto, foram quase 100 anos, né? Quase 100 anos de variação no nível de salários dos trabalhadores de Inglaterra e País de Gales. Só que quando ele via essa variação no nível de salários e pôs junto variação de taxas de desemprego, né? Variação não, só taxas de desemprego. Taxa de desemprego e variação no nível de salário, ele notou uma regularidade estatística. Ele publicou esse trabalho em 1958 e economistas viram aquilo e acharam estranho porque aquilo não era explicado por nenhuma teoria. Passaram a chamar essa curva de Phillips e o Paul Samuelson pegou dados dos Estados Unidos em 1960 e tentou descobrir se isso de fato também ocorria nos Estados Unidos. Quando ele fez isso, ele pegou dados do aumento médio dos preços nos Estados Unidos e comparou isso com a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Então, o que foi que ele viu? Ele viu uma relação que parecia ser uma relação negativamente inclinada. Ou seja, naquele ano em que os preços subiam bastante, havia uma tendência da taxa de desemprego cair. E naquele ano que os preços subiam muito pouco, havia uma tendência da taxa de desemprego subir. Então, aquela curva que Alba Phillips fez para o País de Gales e para a Inglaterra, Paul Samuelson e Robert Solow fizeram para os Estados Unidos e constataram mais ou menos a mesma coisa. Qual foi a constatação que eles fizeram? Parecia haver um trade-off entre taxas de inflação e taxas de desemprego, tanto dos Estados Unidos como na Inglaterra. Então, esse gráfico da curva de Phillips ficou muito popular e, a partir daí, vários economistas na França, no Canadá, na Alemanha, em vários lugares do mundo, passaram a pegar dados para ver se havia uma curva de Phillips em seus países. Então, essa noção ficou muito popular, a noção da curva de Phillips, e com essa noção da curva de Phillips, o que acontece? O que acontece é que os governos podem pensar o seguinte: será que eu devo praticar uma política monetária para ter uma inflação um pouquinho maior? Porque se isso ocorrer, a taxa de desemprego vai cair. Então, em alguns momentos em que a taxa de desemprego estava muito baixa, o governo pode pensar, bem, já que a taxa de desemprego está muito baixa, eu posso, quem sabe, tentar praticar uma taxa de inflação mais baixa. Já que a taxa de desemprego talvez vá subir um pouquinho, mas a gente precisa fazer com que a taxa de inflação diminua. Então, os governos, a partir dessa construção teórica, passaram a prestar muita atenção nesse trade-off entre taxa de inflação e taxa de desemprego. Muito bem. Obviamente, economistas passaram a analisar toda essa estrutura criada por Hicks e Hansen, do modelo SLM, aprimorada por Paul Samuelson, e a estrutura da curva de Phillips, que também foi aprimorada por Samuelson, depois foi criada por Alba Phillips, na Inglaterra, e aí eles passaram a utilizar modelos com uma série de características, e com isso surgiu uma nova escola que passou a ser chamada de novos keynesianos. Basicamente, o que os novos keynesianos se diferenciam dos velhos keynesianos, como Keynes, Hicks, Hansen, Phillips e Samuelson? Basicamente, eles aprimoraram essas ideias utilizando algumas características que esses economistas anteriores não utilizavam. Primeiro, eles passaram a utilizar modelos onde os preços e os salários pudessem ser inflexíveis por um determinado período de tempo. Eles se diferenciavam dos modelos neoclássicos, por quê?
Os modelos neoclássicos geralmente trabalham com preços e salários podendo subir e cair o tempo todo. Mas os keynesianos, novos keynesianos, dizem o seguinte: há legislações no mundo que impedem os salários de cair. E há também legislações, por exemplo, de salário mínimo, que impede que uma pessoa receba menos do que aquela quantidade de salário por hora trabalhada ou por mês. Isso significa que os salários não são completamente flexíveis, eles são inflexíveis. E isso faz com que os modelos tenham que incorporar essa inflexibilidade. Né? Salários não caem, eles só podem se manter no mesmo patamar ou subir. E quando a inflação está alta, não necessariamente os salários estão sempre acompanhando o aumento do nível de preços por causa da existência de contratos de reajuste salarial, que muitas vezes tem uma periodicidade anual. Então, no momento que há um reajuste salarial, no mês seguinte, ou 2 meses, 3 meses depois, pode haver um surto inflacionário, mas os salários só vão se adequar de novo um ano depois. Então, os salários se deparam com esse tipo de inflexibilidade, mas os preços também podem se deparar com uma certa inflexibilidade. E os economistas novos keynesianos chamam isso de custos de Menier. O que seria um Menier? Menier é mais conhecido como aquele cardápio que a gente vai para um restaurante, abre o cardápio e começa a ver os diferentes pratos e os diferentes preços de cada prato. Né? O que acontece quando a gente abre aquele cardápio? Está lá os preços dizendo, se a gente for no dia seguinte ou na semana seguinte, provavelmente o cardápio vai ser o mesmo com os mesmos preços. Entretanto, no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou até no mês seguinte, será que os custos do dono do restaurante serão rigorosamente os mesmos? Não, né? Pode ser que o preço da carne tenha subido, o preço do frango, do peixe, o preço da salada, das verduras, de tudo tenha se modificado, mas o cardápio continua com os mesmos preços. E aí? E aí, muito provavelmente, o dono do restaurante está levando prejuízo, né? Porque os custos estão aumentando, mas os preços que vão ter relação com a receita dele estão fixos. E aí? Por que, então, que ele não aumenta os preços? Basicamente, pelo mesmo problema dos sindicatos, que fazem contratos anuais, né? Ficar modificando o cardápio todo mês ou toda semana, o custo do cardápio é alto, né? Vai ver que o restaurante tem 50 mesas, em cada mesa tem um cardápio. Isso significa que todo mês ou toda semana ele tem que se deparar com um custo de 50 novos cardápios o tempo todo. Então, reajustar esses preços com essa periodicidade, junto com o aumento dos custos, gera um custo alto. E ao nome desse custo se chama custo de Menier. Né? O ideal, então, é que o dono do restaurante, dono da empresa, calcule uma faixa de variação dos custos ao longo do tempo e procure fixar o preço como uma média dessa variação. Com isso, quando ele finalmente for reajustar os preços, ou seja, fazer novos cardápios, ele já gera em consideração uma expectativa de mudança futura desses custos, enquanto ele vai ficar durante 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos com o mesmo cardápio, sem modificar. Então, a ideia desse fenômeno é chamado de custos de Menier, que os novos keynesianos adotam. Outro aspecto que os novos keynesianos adotam em seus modelos é a estrutura de contratos. Né? Os novos keynesianos pensam o seguinte: os modelos dos clássicos e neoclássicos trabalham com uma facilidade muito grande de mudar preços o tempo todo. Mas nós vivemos em uma economia de contratos. Nós assinamos contratos e, ao assinar contrato, nós nos comprometemos em pagar toda semana ou todo mês aquela quantia. Só que, quando a gente assina um contrato, a gente fixa aquela forma de pagamento. Só que muita coisa pode acontecer, né? Pode acontecer que uma pessoa fica desempregada, vai ter dificuldade de pagar, ou então continua com o emprego, mas tem uma recessão, então tem uma
diminuição nas horas de trabalho, então passa a ter uma renda menor, ou então a empresa que ela está trabalhando quebra, ela tem que trabalhar em outra empresa, em outra cidade, em outro estado. Então, os contratos continuam fixos, mas as condições econômicas estão mudando o tempo todo. E aí, o que acontece? Geralmente, os contratos estipulam tanto preços quanto salários em períodos para 12 meses ou mais. Só que, muitas vezes, os custos variam em períodos inferiores a esses 12 meses. O que fazer? Quando há o momento de reajustar o contrato, aí tem que se levar em consideração todos esses reajustes que ocorreram nos custos nos meses anteriores. O problema é que se reajusta o contrato, e aí 2, 3 meses depois há uma pandemia, um choque do petróleo, ou uma grande mudança nos preços de muitas coisas. Então, os economistas novos keynesianos levam em consideração o fato de que os preços demoram muito a se reajustar a essas novas condições. A mesma coisa ocorre com os contratos. E não apenas no setor formal. No setor informal, isso também pode ocorrer, porque, embora o setor informal não se submeta a contratos escritos explicitamente, mas muitas vezes eles levam como base, por exemplo, o salário mínimo, ou os valores de pisos salariais dos diferentes setores. Então, mesmo o setor informal não é tão flexível assim quanto o setor também tem uma grande inflexibilidade, assim como o setor formal, né? O setor formal é extremamente inflexível e o setor informal seria, teoricamente, um pouco mais flexível, mas não tanto assim. E os economistas novos keynesianos levam em consideração isso também. Outro aspecto, os economistas novos keynesianos trabalham com um conceito chamado salário-eficiência. O que é salário-eficiência? Salário-eficiência é a noção de que, de repente, uma empresa nova está entrando em um determinado mercado e, pelo fato dela ser nova, ela pensa o seguinte: eu vou pagar um salário para cada função que é 20% ou 30% maior do que o salário de equilíbrio no mercado. O que acontece? Aparentemente, os economistas podem pensar, essa empresa está queimando dinheiro, está jogando dinheiro fora, né? Se os trabalhadores trabalham pelo salário de equilíbrio, por que ela vai pagar um salário 30% maior do que o salário de equilíbrio? Esse salário, sendo maior do que o salário de equilíbrio do mercado, fazer o quê? Vai atrair funcionários que já estão empregados nas empresas. O que acontece se ela paga o salário de equilíbrio no mercado? Os empregados que já estão empregados há 2, 3, 5 anos, 10 anos em suas empresas vão pensar o seguinte: para que eu vou pedir demissão da minha empresa para trabalhar numa empresa nova que está se estabelecendo agora? A qualquer momento ela pode ir à falência, enquanto que a minha empresa é uma empresa estabelecida há muitos anos no mercado. Então, esses funcionários só se submetem a sair de seus empregos para ir para um emprego novo se o salário for maior. Então, esse salário-eficiência é pago exatamente com esse desejo de contratar os trabalhadores que já são muito eficientes, que estão já empregados. E aí, com isso, a empresa tem esse objetivo, o quê? De minimizar a negligência dos trabalhadores. Ou seja, quando os trabalhadores entram numa empresa que paga um salário-eficiência, que é um salário maior do que a média do mercado, esses trabalhadores vão entrar nessa empresa pensando em trabalhar com o máximo de eficiência. Porque se eles forem demitidos, o que acontece? Eles só vão conseguir emprego em empresas com salário 30% menor. Então, isso gera com que eles minimizem qualquer erro que possam cometer no seu processo de trabalho normal. Outro aspecto: quando contratam alguém, as empresas se deparam com custos de recrutamento e de treinamento. Todo mundo, para começar uma função, por mais experiente que seja, precisa conhecer como as coisas funcionam nessa nova empresa. E aí,
Se a empresa contrata uma pessoa, no dia seguinte a pessoa já pede demissão para ir trabalhar em outra empresa, ou numa semana seguinte, ou 2, 3 vezes depois. A empresa tem custos muito elevados de contratação e de treinamento. Para que a empresa contrate uma pessoa só uma vez e a pessoa passe muito tempo na empresa, então, ela quer minimizar a rotatividade de empregados nessa empresa. Pagando um salário maior, chamado salário eficiência, ela consegue fazer com que isso ocorra. E, por último, maximizar a reciprocidade, ou seja, ao receber um salário maior, os trabalhadores vão tender a trabalhar com maior produtividade, tendem a ser mais fiéis a essa empresa. Então, os trabalhadores tendem a agir com reciprocidade. A empresa está pagando bem melhor para eles, eles vão dar o máximo de si para essa empresa, né? Então, o último modelo com que os economistas novo-keynesianos trabalham é o chamado modelo incluído e excluído. A ideia do modelo incluído e excluído é um pouco parecida com a ideia desse modelo aqui de preços e salários inflexíveis. A ideia básica do modelo incluído e excluído é a seguinte: determinados setores da economia têm um grau razoável de inflexibilidade. Ou seja, as leis trabalhistas, por exemplo, só permitem que trabalhe como médico uma pessoa que passou 6 anos estudando na faculdade de medicina, se formou e seja inscrito e pague uma anuidade no Conselho Regional de Medicina. As leis trabalhistas só permitem que alguém trabalhe como advogado se a pessoa passou 5 anos fazendo um curso de direito, se formou, fez a prova da OAB, se inscreveu na OAB e pague a anuidade da OAB. Ou seja, existe uma quantidade razoável de pessoas que talvez conheçam bem as leis, estudaram bastante a Constituição, o Vademecum, todas as leis vigentes no Código Penal, do Código Civil, mas não acabaram o curso de Direito, ou se acabaram, não fizeram a prova da OAB. Então, ou se fizeram a prova da OAB, não estão pagando a anuidade. Então, a ideia básica é o quê? Isso cria um grupo de pessoas incluídas, que são as pessoas que se submetem e estão dentro dessa estrutura de leis que os protegem, e cria um grupo de excluídos, né? O que é que vai acontecer? Esse grupo de incluídos estabelece um piso salarial, ou seja, ou há um salário mínimo, ou naquela categoria de advogado, ninguém pode ganhar menos do que tantos mil-reais por mês. Ora, se esse piso salarial é acima do piso de equilíbrio, o que é que vai acontecer? Isso significa que vai aumentar a quantidade de excluídos e vai diminuir a quantidade de incluídos. O que acontece em meio a uma grande recessão, ou uma depressão, uma pandemia como que nós estamos nos deparando agora? Cada vez mais a quantidade de negócios a ser feitos diminui, as bancas de advocacia começam a demitir uma série de pessoas, portanto, a quantidade de incluídas diminui ainda mais, a quantidade de excluídos aumenta ainda mais. Como tem essa grande retração na demanda agregada, os custos de uma banca de advocacia significam o quê? Ou os custos de um hospital. É paradoxal que, em meio a uma pandemia, tenha havido médicos e enfermeiros sendo demitidos de alguns hospitais, né? Paradoxo bem pitoresco, pelo fato de que muitos planos de saúde ou muitos hospitais ficaram impedidos de aumentar suas receitas nesse período, de aumentar preços. E, como muitas pessoas doentes, os custos aumentaram muito. O que acontece quando a receita cai e os custos estão aumentando? Se eu não sou capaz de diminuir os custos com máquinas e equipamentos, R e K, eu tenho que diminuir os custos com o quê? Salário e empregados. Só que o que é que a Constituição diz? Os salários não podem diminuir. Por lei, os salários só podem aumentar ou permanecer igual. O que acontece em meio a uma recessão quando os salários não podem diminuir? Eu não posso diminuir esse termo aqui, capital, eu só posso diminuir esse termo, salário ou
quantidade de pessoas empregadas. Como eu não posso diminuir salário, então a demissão, né? A consequência óbvia é demissão. Então, esse modelo incluído-excluído mostra que, quando há grandes retrações na demanda agregada, aumenta a quantidade de excluídos e diminui a quantidade de incluídos. E isso faz com que os economistas novo-keynesianos questionem bastante a noção de taxa natural de desemprego. O que é uma taxa natural de desemprego? É a ideia de que o que acontece se essa curva de Phillips aqui, ao invés de ter essa inclinação, o que acontece se ela for uma reta vertical? Se ela for uma reta vertical em cima do 5, por exemplo, eu terei o quê? Não importa o nível de inflação, a taxa de desemprego sempre será 5. Se a curva de Phillips é uma reta vertical, que é a chamada curva de Phillips de longo prazo, ou NAIRU é o acrônimo em inglês para taxa de desemprego que não acelera a inflação. Seria uma reta vertical aqui, que diria o quê? Em alguns momentos a taxa pode ser abaixo de 5, em outros momentos acima de 5, mas, na média, a taxa de desemprego vai tender sempre a 5, o que significa que nós temos uma taxa natural de desemprego. Os economistas novo-keynesianos tendem a questionar muito a noção de taxa natural de desemprego. Por quê? Porque eles dizem o seguinte: existe uma hipótese que é a chamada hipótese da esterese. O que é a esterese? Esterese é um fenômeno físico. Se eu tenho uma mola e ponho 1 quilo em cima dessa mola, essa mola vai pôr esse quilo para cima e para baixo. Quando eu tiro 1 quilo e ponho 1 tonelada em cima dessa mola, o que acontece? Eu quebro a mola. Depois que eu tiro 1 tonelada de cima dessa mola e ponho de volta 1 quilo, a mola não vai mais pôr o quilo para cima e para baixo, que ela quebrou. Então, a ideia da esterese é isso, quebrar essa capacidade da mola de ficar para cima e para baixo. Ou seja, eu estou quebrando a flexibilidade da mola, eu quebrei a mola. E aí, a ideia básica dos economistas que trabalham com uma taxa natural de desemprego é o quê? Quando há uma recessão, a taxa de desemprego pode subir acima da taxa natural, mas quando a recessão acaba, ela volta para a taxa natural. Quando há um período de um grande crescimento econômico, a taxa de desemprego cai para baixo da taxa natural, mas depois que esse grande crescimento econômico se desfaz, ele volta para a taxa natural. Então, economistas novoclássicos pensam na taxa natural como uma reta vertical, em torno da qual o desemprego sempre fica por ali. Os economistas novo-keynesianos questionam os novos clássicos dizendo o seguinte: não. Quando há uma recessão muito profunda, o que acontece? As pessoas que saem do mercado de trabalho e ficam durante muito tempo, 2, 3, 5 anos fora do mercado de trabalho, são pessoas que nunca mais vão voltar para o mercado de trabalho. Então, se eu tinha, antes da recessão profunda, uma taxa de desemprego de 5%, essa taxa de emprego vai para 8% e nunca mais volta para 5%. É como se essa mola quebrasse. Essa mola que faria com que a taxa de desemprego voltasse a 5%, ela quebra, ela fica em 8% e nunca mais volta a 5%. Esse é o fenômeno da esterese. A mola quebrou. A mola do desemprego quebrou e nunca mais volta a 5%. Ela vai ficar permanentemente em 8%, e 8% vai ser a nova taxa natural de desemprego, o que para os keynesianos significa que falar em taxa natural de desemprego não significa nada se essa taxa natural de desemprego variar muito, sempre que eu tenho uma recessão um pouco mais profunda. Então, os economistas novos keynesianos questionam a existência de uma taxa natural de desemprego e, com isso, eles dizem que haver uma taxa de desemprego, essa taxa de desemprego mostra que os mercados de trabalho eles não tendem ao equilíbrio, porque sempre que houver pessoas querendo trabalhar e não conseguindo emprego, eu estou com o mercado de trabalho em desequilíbrio. Muito bem.
A aula de hoje é isso. A gente para por aqui e depois desse capítulo dos economistas keynesianos e dos economistas novos keynesianos, a gente vai investigar economistas que se depararam com a noção de crescimento e desenvolvimento econômico. Já falei de um deles, o Robert Solow. Haverá outros, como Joseph Schumpeter e vários outros, como Schultz e Lewis. E depois a gente vai acabar o curso com a aula sobre os economistas novos clássicos, também economistas de uma escola chamada segunda geração dos novos clássicos, que são os economistas do ciclo reais de negócios. Ok? Então é isso, a gente fica por aqui na aula de hoje. Tenham todos uma boa semana e até a próxima.